disfunção erétil e outros assuntos ligados à saúde do homem. Hoje, o nosso convidado é o médico urologista Dr. Henrique Perim. Vamos lá, Dr. Henrique, bem-vindo, que bom recebê-lo aqui. Muito obrigado, Camila, sempre um prazer estar conversando com vocês aqui. Legal, sabe que eu falei para o Dr. Henrique antes de nós iniciarmos o programa, que é um assunto que me parece, e me corrija se eu estiver errado, não é muito falado. Para uma mulher, talvez, né, requeira aí alguns argumentos a mais, até para que a gente para que nos sintamos mais à vontade. É cheio de tabus, né, doutor? Preconceitos, eu acredito que também é possível falar sobre isso. Quando nós falamos em disfunção erétil, acho que, né, vem uma série de dúvidas nas nossas cabeças, e às vezes é justamente porque se fala pouco em razão de todo esse contexto, né, que eu acabo de falar agora. Eu acho que é um tema que é bem, como tu disse, assim, existe bastante, mas a gente acaba não comentando. Não é um tema fácil para o homem comentar, né? Uhum. Com um amigo, com um parceiro, com a parceira, às vezes. Então ele acaba não sendo muito divulgado, né? Por questão de mexer com a masculinidade, com a sexualidade masculina, né? É uma coisa que vamos dizer assim, a parte do homem que mais afeta ele mentalmente, psicologicamente, talvez, sim, né? E que tudo hoje é muito ligado a essa parte sexual do homem. Então, acho que por não ter essa conversa, por ser um tema que não é muito difundido, talvez a gente tenha essa dificuldade de saber o que é normal, o que não é normal, causas, do que isso acontece. E por isso que é importante as iniciativas, acho que tem, sabe, da gente talvez levar isso a público, mostrar a normalidade em conversar isso e mostrar que a gente está aqui para prestar ajuda, né, quando necessário, assim. Até eu acredito, quando eu falo em preconceito, tabu, acho que ali no início aí do programa eu já falei em argumento. Não tem argumento, né, em relação a isso. Tem explicações, né, tem causas, consequências, enfim, nós vamos falar o que é normal. Para começar. Na verdade, dentro da sexualidade é muito difícil a gente ter uma coisa normal. Vamos dizer assim, vamos taxar uma coisa como normal. Sim, tá. A sexualidade em si é muito de acordo na parceria entre o casal que está tendo uma relação sexual, por exemplo. Muitas vezes saindo um pouquinho da queixa, mas é que como mexe tudo em sexualidade, por exemplo, as questões de ejaculação, por exemplo. Tem casais que vêm, ou o paciente procura, falando enquanto do casal, que tem ejaculação muito cedo, acho que poderia ter mais. Então a gente não tem como medir isso, até tal tempo, então tu é normal, ou senão tu é anormal, né? Não, vai muito além disso, de uma coisa objetiva. Eu sei que pra gente, o humano precisa isso, né? Objetivar as coisas pra gente tentar ser mais... ter um tratamento mais... Se enquadrar ou não. Exato. Pra saber se tá fica mais certo. Fácil, né? A gente precisa ser isso, ser palpável. Precisa ter um padrão, parece, né? Um padrão, exato, essa é a palavra. Só que muitas vezes na sexualidade não é simples ter um padrão. A parte sexual de um casal, a gente conversando, às vezes tá bom de um jeito para aqueles dois casais, o outro casal vai ser diferente e tá bom para eles também. Então, essa dificuldade de padronização, vamos dizer, em muitas dessas situações, é o que é mais difícil de globalizar, de ser uma coisa, de não ter um padrão, realmente. Né? Então, por isso que cada caso tem que ir a fundo, né? Cada caso, voltando a falar de disfunção erétil, problema de ereção, vai ser de um jeito. Então, eu não tenho ereção, ponto, é isso? Sim, mas tu pode não ter ereção em certas situações, pode ser que tu não tenha ereção durante o relacionamento, pode ser que a causa desse problema seja orgânico, né? Pode ser que seja, outra causa que a gente vive pode ser psicogênico, que a gente chama, que é mais ligado à parte psicológica, enfim. Então tem várias coisas que a gente tem que dissociar quando o paciente vem procurar a gente, né? Então uma dúvida já acho que esclarecemos. Não dá para falar em normal ou anormal, certo ou errado, porque existe um contexto que precisa ser avaliado, pelo que eu entendi. Mas no que se caracteriza a disfunção erétil, assim?
tecnicamente? Então, dizendo assim, é a dificuldade do homem ter ereção mantida, né? De não conseguir fazer a penetração para ter relação sexual. Essa é a maior dificuldade. Só que muitas vezes o paciente, quando a gente vem ter essa consulta, primeiro que demora para me procurar, né, a consulta. Por vergonha? Por vergonha, às vezes tu conversa com alguém, às vezes é um problema íntimo em casa, e aí tu não quer comentar com ninguém, a parceira também prefere não falar. Começa a criar, às vezes, relatos de paciente, que a paciente, a parceira cria coisas na cabeça achando que pode ser alguma coisa, problema dela, alguma coisa extraconjugal, quando às vezes não é, também pode ser isso. Então começa da dificuldade e a demora para chegar. Nesses casos é quando já existiu, né, uma vida sexual mais ativa, digamos assim, e isso passou a ocorrer. Exato, né? Que é o mais comum. Tá. Né? O paciente teve... O problema de nunca ter tido uma ereção é muito mais... quase não aparece. Né? Raro. É, mais raro. Porque aí é um problema que talvez venha de ou traumas psicológicos mesmo antigos, ou tem alguma coisa de congênita de nascença, que é o mínimo do mínimo do mínimo que não existe. Geralmente o funcionamento do corpo humano funciona dessa forma muito bem, e as maiores procuras que a gente tem é quando o paciente está tendo por algum motivo, tem ereção, tem relação normalmente, ou começou a apresentar alguns problemas que não está mais se encaixando. Né? Então, como eu vinha falando, o paciente vem procurar a nossa ajuda, a gente tem que escutar em primeiro lugar bem a história dele. Uma anamnese. Fazer uma anamnese bem feita, que é a primeira coisa. Em tudo que a gente vai falar na medicina, a gente fala da anamnese bem feita, né? Hoje a gente tem bastante exames complementares e que até às vezes dão muitos dados, a gente acaba pedindo sempre, mas nada substitui a nossa anamnese, a conversa com o paciente. Porque ali a gente já consegue identificar, mais ou menos tem um padrão nesse tipo de... qual que é o problema da ereção dele? Será que é um problema que ele tem dificuldade de ereção, de ter relação toda vez que ele vai ter? Isso começou agora, isso começou faz alguns meses, isso acontece em situações específicas, talvez quando ele vai ter relação com a esposa isso dá problema, mas ele tem ereção, por exemplo, noturna, então por causas fisiológicas do homem, ele acorda com ereção, vai ao banheiro e tudo mais, então ele tem uma ereção, tem ereção durante a masturbação, consegue ter. Então, são coisas diferentes. Uma coisa, como é que o pênis funciona, né, para ter ereção? Ele tem que, por respostas todas neurotransmissores e liberação de hormonais, a gente tem, em última instância, enche o pênis de sangue. Certo. Né? Então, tudo que dificulte essa passagem de sangue para o pênis vai dificultar a ereção. Falando especificamente do que a gente procura, né? A gente divide as causas, já vamos falar um pouquinho de causas, né? Mas só um parênteses, ali na conversa com o médico precisa falar a verdade, né? Exato, tem muito isso. Por isso que é importante, falando da minha visão, é muito importante o paciente chegar, o médico deixar o paciente bem à vontade. Entendeu? Para ter conversa. Se no primeiro momento a gente já conversa, já troca uma ideia, e o paciente já se sente acuado por algum talvez pré-julgamento sem querer que o médico vai fazer, e não digo só o urologista, porque o urologista às vezes é a última linha, né? Foi consultar com um médico de confiança, um clínico, né? Enfim, alguém que já tenha confiança, e o médico barra, o paciente já vai ficar com um pouco de dificuldade para se abrir, né? E isso interfere no resto, né? Interfere em todo o tratamento, porque para a gente fazer um tratamento certo, a gente tem que ter um diagnóstico certo, né? Que é a principal base. E como fazer esse diagnóstico depende muito da história que o paciente vai te contar. Às vezes ele diz, eu estou com dificuldade de de ter relação e ponto. E aí tu tem, né, ele não se abre mais, mas o que é isso? Não consigo ter relação porque é assim. E aí tu não consegue captar a história dele, né? Tu não consegue às vezes é um destrinchar. trabalho multidisciplinar também, né? Se é uma questão emocional, por exemplo, daqui a pouco precisa de um assessoramento psicológico, com alguma terapia associado. Total, na verdade. A parte de disfunção erétil e qualquer... na verdade, essa parte toda não só de disfunção erétil, mas de sexualidade, um trabalho multidisciplinar é muito importante. Né? A gente não consegue fazer sozinho todo o tratamento. Por isso que vai depender da causa que a gente acha. Dependendo da causa, a gente tem um tratamento correto a fazer. E um deles, se a gente descarta qualquer outra causa, essa parte do tratamento
psicogênico, psicológico, junto, é feito com o auxílio de um psicólogo, eventualmente de um psiquiatra, caso a gente precise, né? Uhum. O início da vida sexual, né? As mulheres, é muito natural que procurem uma ginecologista, né? Parece regra, e daqui a pouco, né? Isso acontece menos com os homens. Mas seria indicado, né? Começa aí, faz uma consulta com o urologista. Já começa aí com uma com informações, né? Informação. E sem a desinformação, porque da desinformação pode interferir piora também, bastante, né? Hoje em dia... A informação errada, às vezes, ao invés de ajudar, só atrapalha mais. Exato. Né? Eu acho que geralmente eu falo, quando eu venho aqui, eu falo sobre... que a gente tenta trazer, a gente tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, que a gente tenta trazer o adolescente para o urologista. Isso. Né? Mesmo se ele não tem nada de errado, digamos. Essa questão da menina é a mesma coisa. Saiu do pediatra, vai para o ginecologista. Isso. O homem teria que ir para o urologista. Até a gente tem visto aumentar, sabe? Tem muitas vezes que a criança não já é adolescente, daí, né? Mas chega no... não, eu não tenho nada de doença, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu acho excelente quando isso acontece, né? Porque aí o paciente realmente... Tu consegue informar sobre como é que sobre as mudanças do corpo que ele vai ter, sobre o que ele pode esperar quando ele vai ter uma relação sexual. Muitas vezes ele não está nem pensando em ter ainda, né? Varia muito de idade, enfim, do próprio paciente. Mas a partir disso a gente consegue orientar, olha, tu pode esperar que isso vai acontecer, é normal isso não é normal, examina, vê se tem alguma alteração, às vezes algum atraso puberal, alguma coisa que não desenvolveu direito, sabe? Enfim, N motivos, e mesmo sem procurar nada em específico. Acho que a informação, até para evitar traumas futuros. E em casa, né? Daqui a pouco tem aquele receio... Mesmo que tenha uma relação legal com o pai ou a mãe, ou, enfim, a família de uma forma geral, por vezes pode até, né, não ter aquela liberdade, não se sentir tão à vontade para falar, e o médico pode fazer essa mediação aí. Pode ser importante também nesse sentido. Às vezes acho até que não é nem por, às vezes, o próprio casal, né? Os pais não têm a informação talvez necessária, né? Também não tiveram, aprenderam porque aprenderam durante a vida e repassam essa informação, não que seja errada, mas que talvez tu conversar de um jeito certo, né? Um jeito diferente, talvez, não um jeito certo, mas acho que alinhar a expectativa que o paciente vai esperar. É uma fase muito nebulosa na vida dele, nunca teve contato com alguém para ter uma relação sexual ou algo do tipo, e não digo nem sexo em si, mas uma relação afetiva com alguma outra, né? O adolescente está criando isso. E se descobrir? E está se descobrindo, exatamente. Então, toda essa parte pode ser informada. Acho que é a melhor maneira, assim. Hoje os casos de disfunção, eles são mais comuns em que circunstâncias, assim? Porque se fala muito em função da idade, né? Mas existem outras circunstâncias. Você falava lá no início, né, doutor? Até, inclusive, algumas pessoas falam sobre a vasectomia, que não interfere, mas tem talvez indiretamente sim. Em que circunstâncias é mais comum, assim? A gente divide em dois grupos, na verdade, assim, sabe? Um grupo com uma idade mais avançada, quanto mais perto de ser idoso, é normal a função sexual ir caindo, né? Tem muitos pacientes que chegam, inclusive, com essa queixa, eu já não era mais como eu era antigamente, eu quero melhorar isso de novo. Ok, a gente vai pesquisar sobre isso, ver se tem alguma alteração, mas outra coisa é a gente alinhar essa expectativa com o paciente, né? A gente já não era como é antigamente, porque o senhor já não é mais como é antigamente. A gente passa a idade justamente por isso, e algumas coisas vão mudando, e não quer dizer que seja para pior. Algumas coisas adaptativas. Tem coisas que dá para melhorar, tem coisas que é fora de série. Então vale muito explicar, né, adaptar bem isso, alinhar a expectativa com o paciente para ele saber o que ele espera com o tratamento que a gente vai dar. Mas da faixa etária tem essa parte de pacientes mais idosos. E por que acontece em mais idosos? Porque é onde geralmente acontecem problemas que estão relacionados a essas causas orgânicas que a gente tem. O que seriam essas causas orgânicas? Doenças que levam à dificuldade do fluxo de sangue, dificultam a passagem do fluxo de sangue para o pênis, que é onde ocorre a ereção, por conta de doenças que o paciente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Que tipo de doença, por exemplo? Pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, que é a pessoa mais
mais gordinha com diabetes, com pressão alta, sabe? Sedentarismo, obesidade. Então, isso tudo, numa última instância, leva a essa dificuldade. Então, isso são causas que são tratáveis, que a gente tem uma causa orgânica que a gente diz, então tem alterações no exame, tem alguma coisa que está descompensada no corpo, que a gente tem como ajustar para a doença não progredir, né? Para parar ali, eventualmente, dependendo do grau que a gente diagnostica, que faz que descobre que tem essas doenças, a gente já perdeu alguma coisa assim da ereção, algum potencial, mas daí a gente não quer que evolua mais, né? Então, dentro dessas causas, tem 3 principais que a gente procura. Então, uma é a causa vascular, que a gente chama, que é a própria vascularização, dificuldade do sangue passar lá para o pênis. Inclusive, um dado interessante é que muitos pacientes que vão ter problema cardíaco no futuro, o primeiro sintoma que eles se apresentam é com disfunção erétil. Então, pode ser que as arterinhas que vão para o pênis são bem menores do que a artéria que irriga o coração. Tem estudos que mostram... Pode ser um sinal, então. Exato, que é um sinal que o primeiro sinal que vai ter é a disfunção erétil, daqui 5 anos ele pode ter um infarto. Então, tem um estudo relacionando isso. Então, é muito importante a gente não prestar atenção também. Mas se é regular, se é frequente, digamos assim. Isso, vamos dizer assim, claro, não é uma coisa esporádica num caso isolado. Não teve acontece. Exato, é uma coisa normal de acontecer, né? Que daí a gente vai chegar nessa outra parte, que é quando a gente diz que não tem nenhuma alteração. Agora a gente está falando de doença crônica, né? Que pode causar, que tem um problema circulatório e é isso que acontece. É físico, fisiológico. Fisiológico, né? É o problema quando a gente diz orgânico é isso. Tem algum problema orgânico lá que vai dificultar por mecanismo que a gente sabe que conhece a ereção. Né? Mas tem essa parte, tem a parte nervosa, neurosensorial que a gente diz, que é afetado muito pela diabetes quando tem. Então, o estímulo que o pênis tem que sentir do cérebro para ter ereção também está prejudicado. Tem a parte hormonal, que também está influente nisso. Basicamente é a testosterona que o homem tem, né? A partir dos 40 anos de idade, a gente tem uma diminuição fisiológica normal nessa parte da produção de testosterona, e isso a gente tem que ir alinhando os níveis que pode estar relacionado a isso também. Então, de causas orgânicas, a gente teria isso. E a causa outra que também rege a ereção é a psicogênica. Então, o que é? É a parte que o cérebro comanda, tem que estar um bem-estar, uma liberação, um ok do cérebro para ter ereção. Que essa é mais frequente nos pacientes mais jovens, né? Pacientes de 20, 30 anos, que aí eles não têm nenhum problema de circulação, nenhum problema orgânico que dificulta a chegada do sangue lá, que por algum problema o pênis não vai entrar em ereção. Então, por próprio o nervosismo, né? Daí é comportamental. Totalmente comportamental, né? Nessa parte, o auxílio multidisciplinar vai ajudar a gente assim, demais. Basicamente, é a terapia que a gente vai fazer, né? Então, que é o mais comum em jovens, né? E na verdade, é um tipo de diagnóstico que é mais difícil de ser feito. A testosterona, a gente vai ter um exame comprovando que está baixa. A circulação, a pressão alta, a gente vai medir e também está, né? Então, esse diagnóstico a gente não tem... É um exame, a gente tem que excluir outras causas para mostrar que é essa causa psicogênica, assim, né? E por vezes, aí que entra o que eu falava da desinformação. Porque por vergonha, a pessoa acaba talvez indo na internet para encurtar caminho. E me parece, doutor, que hoje, e a gente já pode falar dos medicamentos daí, é o acesso a medicamentos que me parece que, como eu falei, para encurtar caminho, alguns jovens acabam buscando esses medicamentos antes de tentar outras alternativas. Isso pode ter um risco, ou não? Sim, na verdade, qualquer uso indiscriminado de medicamento tem o seu risco, né? Mas desses, por exemplo? Desse em específico. Na verdade, eles são substâncias bem seguras. Tá? Nós estamos falando de Viagra e Viagra é o nome comercial, Viagra né? é o nome comercial. A gente chama de Sildenafila, que é o Viagra, e o Tadalafila, que é a marca comercial, seria o Cialis, né? A mais conhecida. Que é agora mais recente, né? O primeiro que foi descoberto foi o Cialis, né? Foi o Viagra, há um tempo atrás, e agora o mais recente é o Tadalafila. Tem outros. Foi uma revolução, né? Foi a revolução no tratamento da disfunção erétil. Né? Antigamente, o homem se preocupa com isso desde sempre, né? Mexe com a masculinidade. Então, dentro da área da urologia, sempre foi
assim, muito difícil de tratar, porque era uma coisa que afetava, a gente não sabia como tratar isso. Os primeiros remédios que tiveram muito efeito nisso foram, a gente chama numa classe que chama de inibidor da 5-fosfodiesterase, enfim, de onde ele atua na via de... na via aumentando o óxido nítrico ali na área do pênis, mas enfim, foram testados e com bastante segurança, com bastante resultado, né? Então, voltando na segurança dos medicamentos, né? A gente tem poucas contraindicações específicas. Claro que aqui a gente está falando, né? Geralmente é um público que a gente tem que levar em consideração tudo que a gente conversa, não sai usando indiscriminadamente, mas pontualmente a gente não pode usar em quem tem problema cardíaco que faz um uso de nitratos, que é uma outra classe de medicamento quando tem dor no peito, bem específico quando usa esse outro tipo de remédio, ou quando tem alguma insuficiência cardíaca muito grave, enfim, são problemas mais graves. Teoricamente... Que aí pode dar um BO. Que aí dá problema, aí pode causar uma hipotensão muito severa, dá problema de circulação, aí é uma outra coisa, né? Até infartar ou não? Pode piorar o infarto. Esses medicamentos que eu falei para o coração, eles são para quando geralmente está infartando, né? Então, inclusive, quem faz uso regular por prescrição de Cialis, de Viagra, né? E quando eventualmente for para o pronto-socorro, tem que avisar. Porque se tu está tendo um infarto, está usando outro e eles usam esse tipo de medicamento, piora o quadro. Então tem que avisar. Então tem que avisar. E aí você fala em uso regular, então tem homens que fazem uso diário, assim? Tem uso diário. E é recomendado. A gente tem, exato, tem situações que a gente usa, tem vários jeitos da gente usar o remédio. Tem sob demanda, que a gente diz, né? Primeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico e ver que ele precisa usar o remédio, né? A gente deixou um pouquinho de lado a parte psicogênica, lá dos jovens, a gente volta depois. Mas a gente faz o diagnóstico, então ele tem disfunção erétil orgânica mesmo, né? Então a gente tem o uso do remédio que a gente vai combinar com o paciente como ele se sente mais à vontade, tem que se adequar à rotina dele, né? A gente pode fazer o uso de doses diárias mais baixas e pode fazer o uso geralmente de doses um pouquinho mais altas sob demanda, quando vai ter a relação mesmo. Sim, né? Sim, então varia muito da frequência que o paciente vai ter a relação, né, de quantas vezes faz por semana, enfim, né, se é cômodo, não é, às vezes a pessoa se incomoda de ter que ir na hora, agora lembrar de tomar o remédio antes da relação, um pouquinho mais difícil, outros que usam, enfim, vai muito da conversa e da experiência de quem está prescrevendo ali, para ver o que vai se adequar melhor. E tem homens que também tem preconceito do uso, né? Do próprio uso do remédio, né? Do remédio. Porque é uma coisa que mexe, como eu disse, sempre vai mexer na masculinidade, né? Isso. A pessoa às vezes quer, mas ela quer se tratar daquilo para não precisar usar o remédio. É como se a virilidade dessa pessoa estivesse em questionamento, sendo questionada. É o que acontece, né? Na verdade, é o maior medo das pessoas. Por isso que demoram também até chegar, porque eles não querem contar para ninguém que isso está acontecendo, né? Eles procuram outras alternativas que talvez eles não precisariam fazer um alarme, conversar com outra pessoa, com o médico, enfim, sobre isso. Então eles procuram alternativas às vezes na internet, às vezes em coisas nesse, né? Por isso, daí voltamos lá para os jovens, que isso é comum. O uso sem prescrição é comum tanto nos jovens quanto nas pessoas mais velhas, né? Independente da idade. Mas os jovens, principalmente, seria, vamos dizer, um pouquinho pior de usar, porque eles não precisariam usar para se tratar, né? É uma coisa que a gente conversa com eles, explica isso, demonstra, né? Muitas vezes o que acontece? Eventualmente o paciente é jovem, teve contato com uma outra menina às vezes que não conhecia, ficou nervoso por ser uma afetividade nova, né? E eventualmente acabou falhando, né? Na hora da relação. A próxima vez que ele vai ter relação, ele já fica triplo de vezes mais ansioso. Então ele precisa de alguma coisa que ele se agarra, né? Lê na internet, pede para um amigo que eventualmente já aconteceu e acaba usando isso. Não quer dizer que isso vai resolver o problema ali na hora. Muitas vezes os pacientes usam até de forma inadequada o remédio. O remédio precisa de um tempo X para agir, então tem que ser tomado algumas horas antes, tudo mais. Às vezes toma 5 minutos antes e já resolve o problema, para ver que ele busca segurança no remédio. Então não é o efeito, nem é o efeito do remédio, é um efeito placebo. Efeito placebo, que a gente chama. Um azulzinho aí, se desse um outro tipo de remédio, às vezes, o cérebro se acalma e diz, não, agora eu vou ter, não, com certeza não vai resolver. Né? E aí resolve. E é aí que está o problema.
começa a usar assim desse jeito, ele não é, esses remédios não são substâncias viciantes, tá? Diferente da nicotina, de uma cocaína, assim, que o corpo precisa, né? Sim. Não causa adição. Não causa dependência. Não causa dependência física. Não significa que hoje eu uso e vai dar ok, amanhã eu talvez não precise usar. Vou precisar a dose. Não nesse sentido. Ou uma dose maior. Isso, por exemplo, drogas ilícitas, assim, a cocaína, né? Ela vai criando dependência, tu tem que aumentar mais a dose para ter o efeito que tu precisava no começo. Tinha lá no início. Né? Essa dose, esse remédio não, ele não causa esse tipo de dependência. A dose funciona plenamente, assim, eventualmente a gente tem que dar algumas mexidas em quem precisa fazer esse tratamento, por motivos de talvez avanço da doença, né? Mas o que causa uma dependência psicológica, na verdade, né? Então, geralmente os jovens, e fica com isso. Então, se eu não usar esse remédio, eu não vou conseguir ter ereção na próxima vez que eu for ter relação. Então, cria essa dependência. Muitas vezes a gente troca, bota um placebo, iria funcionar da mesma maneira, né? Então, esse é o maior problema. Enganar um pouquinho. A gente não faz isso, né? Mas eu digo, se acontecesse, geralmente... Por quê? Porque o mecanismo de funcionamento da ereção dele não está prejudicado, né? Não quer dizer que por não estar prejudicado, que a circulação e tudo mais que a gente já conversou, ele não tem um problema. Ele tem um problema que deve ser tratado de outra maneira, né? Sim. E não quer dizer que, eventualmente, quando ele buscar ajuda, o urologista não possa dar um medicamento dele para servir de bengala, vamos dizer assim. Sim, até estímulo, talvez? Talvez, assim, olha, porque senão o paciente porque um tratamento, o que seria nesse caso? Um tratamento psicológico, né? Uma terapia sexual, eventualmente, uma psicoterapia, para fazer entender o que está acontecendo. E esse tratamento é diferente do remédio, ele demora um tempo para se adequar, né? A gente tem em média de 4, 6 meses de tratamento, quando que é necessário para o paciente ficar legal, né? Nesse meio tempo também, para ele não se sentir tão mal, eventualmente, vamos usar assim, no teu caso vamos usar dessa outra maneira, os remédios, e aí a gente vai levando, né? Só que, de novo, cada caso... Sim, precisa ser observado. Mas às vezes nós falamos assim, o número de jovens que procura, a busca por medicamentos por parte de pessoas mais jovens é maior. Será que é maior hoje? Ou é porque se fala mais sobre isso? Eu acho que as duas opções. Uma por ser maior, as informações são maiores, né? Então chega mais fácil. E, consequentemente, como tu tinha dito antes, a desinformação também, né? Então, muitas vezes tem a disponibilidade, vai procurar remédio para disfunção erétil. Vai procurar, vai aparecer isso no Google e o paciente jovem vai usar porque é um remédio para isso. Não e precisa de receita? Esse não precisa de receita. Né? Então, por não ter tantos efeitos colaterais, não causar dependência, eles classificam nesse sentido, né? Só que é um tratamento que muitos, principalmente jovens, vão se frustrar porque se ele começa a tomar por conta, tá resolvendo o problema. Depois de um tempo, ele vai ver como o problema dele não é orgânico, não é o remédio que vai fazer efeito, mesmo com o remédio, não vai funcionar. E aí que queria chegar nesse ponto. Que chegam desesperados. Eu queria chegar nessa circunstância, que isso acontece também, né? Acontece. E atrasa mais a chegada, né? Atrasa mais o chegar no urologista, no médico, enfim. Então, piora bastante a situação por isso. E o uso do remédio garante que... Olha, uma pergunta bem, né? Como eu falei, é um tema que não é fácil de falar. Exato. Né? E pode aí haver alguns constrangimentos, mas o uso garante o prazer? Onde que vai mexer o que o remédio vai fazer, né? Ele vai atuar na via de melhorar a circulação para o sangue. Ponto. Então, o prazer, porque o prazer é outra daquelas coisas de sexualidade que a gente falou lá no começo. Não é uma coisa simples de dizer prazer para um pode ser não é diferente do prazer para o outro, né? Então, e a própria relação sexual não é só o ato de penetração que é a relação sexual. Sim. Né? Tem todo o envolvimento de gestos, de atitude antes da relação, antes da penetração, toda a relação que vai ter, o pós, inclusive, né? Então, o prazer é muito difícil, a gente não tem uma pílula de prazer, infelizmente, né? Mas a gente tem isso para ajudar na ereção, que é uma forma do homem dar prazer durante a relação para a mulher e para ele mesmo, né? Não é dar prazer para a mulher, o homem tem que se lembrar também que os dois têm que estar satisfeitos, né? Então, o prazer não mudaria, não é influenciado por isso, né? É uma ajuda para, em todo o contexto,
facilitar o prazer. E manter a ereção. Tem gente que talvez não tenha a disfunção, mas não consegue manter por muito tempo. Isso também tem causas orgânicas e... É a mesma situação. Essa história entra lá no começo da nossa anamnese, né? Eu quero saber como é que é esse teu problema de dificuldade da ereção. Não tem nada, tem e depois não consegue manter a rigidez, ou não, sabe? Tem vários graus que a gente tem e a gente vai classificando de acordo com isso. Nessa parte da ereção, que daí é de mantida ou não mantida, o remédio pode ajudar. Pode, né? Porque muitas vezes, até, de novo, o ato da ereção, cheio de sangue, assim, tudo mais, consegue fazer, né? O pênis facilita com o remédio, mas às vezes tem uma causa psicogênica associada que dificulta ele de manter essa ereção por N motivos aí, né? A ser pesquisado. E são N mesmo, né? São muitos motivos. Exato. Né? Eu vou comentar agora, muitas por exemplo. Situações bem pessoais, às vezes individuais demais, que a gente nem imagina. Às vezes entre o casal, às vezes é uma coisa que lá do trabalho, né? Às vezes a falta de sono por outro motivo levou a isso, né? Às vezes o casal está super bem, está super ótimo e não é aquilo que tá causando. Por isso que essa pesquisa, assim como eu, médico, vou pesquisar todas as causas orgânicas que a gente falou, o psicoterapeuta vai fazer. Vai pesquisar essas causas, vai destrinchar, olha, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, eu tô super bem, tudo mais, tá, então... Quem é habilitado para isso é o psicoterapeuta, o psicólogo, e vai pesquisar e trabalhar em cima disso, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, na verdade. E olhar o problema, porque a pessoa vai ter que olhar. Vai ter que falar sobre, né? Vai às ter vezes tem que entender trazer... que às vezes ela tá errada, né? Exato, vai ter que trazer o companheiro junto para entender também. Então tem várias situações que tem que mexer, não é um tema muito simples. Nossa, né? Meu Deus. E existem algumas situações também, né, doutor? Por exemplo, próstata, né? A relação, principalmente quem tem algum, não necessariamente um câncer, mas algum problema, que eu não sei o que poderia ser, né? Até desde o exame até o pós. Também interfere bastante, né? Bastante. Aí a gente tem algumas também situações da parte, vamos dizer, anatômica, tá? A gente faz alguma bagunça de vez em quando, os pacientes chegam meio bagunçados. Eu vou sair um pouquinho do tema da disfunção erétil para explicar brevemente essa parte da próstata. Quando a gente fala de próstata, tem duas principais situações que a gente pesquisa. Uma é o câncer de próstata, que a gente procura, e outra é a hiperplasia da próstata, benigna. Tá? A hiperplasia, ela é só o inchaço da próstata que a gente chama. Tá? É o que vai causar sintomas de urina. Jato mais fraco, acordar várias vezes à noite, perda de xixi eventual. O câncer de próstata, que é essa outra coisa, não dá sintomas, mas é mais preocupante, justamente por não dar sintomas, né? É uma doença que pode se espalhar, é um câncer, né? Tratamento pesado, enfim. Tratamentos diferentes, aí que eu ia chegar. O tratamento do câncer de próstata, ele influi anatomicamente na parte da ereção. O tratamento para o câncer de próstata, a gente tem que tirar toda a próstata do paciente, quando ela é elegível para fazer uma cirurgia. Tirando toda a próstata fica em cima dos dois nervos que passam assim para a parte da ereção. Então a gente tem que mexer neles, machucar, né? Eventualmente mais ou menos, dependendo da extensão do tumor. Então a gente mexe mais na parte direta da ereção. A gente sabe que o problema é porque danificou um pouquinho de nervo que faz a ereção. E é inevitável. Casos que danificam menos, casos que danificam mais. A técnica que foi utilizada, né? Hoje em dia a gente utiliza bastante a cirurgia robótica, que ajuda bastante a gente nisso. Bem precisa. Bem precisa, detalhes, assim, fica mais fácil. Então, nesse ponto a gente sabe. É uma das principais consequências da cirurgia do câncer de próstata, né? Deixa com disfunção erétil, pode deixar com disfunção erétil e pode deixar com incontinência urinária, tá? São riscos. Exato, mas esse resumo para entrar o quê? Que na outra parte da cirurgia da hiperplasia, do inchaço, a gente não mexe na próstata como um todo, mexe só no miolinho da próstata. Então a gente não mexe nessa parte dos nervos, não mexe nessa parte de passar longe disso. Geralmente não interfere na parte da ereção. Interfere qualquer cirurgia de próstata e vai interferir na parte da ejaculação. Então o paciente não vai mais conseguir ejacular porque o miolinho da próstata é onde produz o líquido seminal, que daí é onde sai toda a ejaculação. Então nessa parte, aí sim. Então, por conta da próstata, geralmente problemas de disfunção erétil são ligados a isso, quando faz cirurgia de câncer de próstata. Claro que muitas já pode acontecer antes,
disso acontecer por causa da angústia, daí entra naquela parte psicológica, né? Tu tem angústia por alguma outra coisa, nesse caso um diagnóstico de câncer ou, enfim, por não conhecer essas duas diferenças que eu falei agora. Eu tenho alguma coisa alterada na minha próstata, eu vou ficar com problema de ereção. Já uma coisa leva a outra, né? Então tem essa preocupação por conta disso, né? Então eu sempre explico, olha, assim, câncer é uma coisa, isso aqui é outra coisa, geralmente não afeta a ereção e tudo mais. Então essa é a diferença do câncer de próstata e da hiperplasia. Alguma situação assim que já passou pelo seu consultório assim e que a pessoa também conseguiu, vamos dizer assim, entender o problema, só agora tá tudo ok. E não quis tratar? E não Eventualmente, acho que geralmente pessoas quando vêm, mas vêm por outros motivos, né? Vem por, vamos dizer, uma pessoa mais idosa, né? Já não tem uma vida sexual tão ativa, não iria me contar nada, mas como a gente sempre pergunta na consulta urológica, talvez ele me fale, né? Ele veio, por exemplo, por alguma perda urinária, por algum outros sintomas, e eu pergunto, como é que tá a ereção? Tá assim, tá assado, não tá muito legal. Eu sempre explico, né, que tem o passar da idade, pode acontecer, peço se quer fazer o tratamento e, eventualmente, o paciente diz, não, olha, estou satisfeito assim, no momento não estou tendo relação, já é viúvo, ou, enfim, é casado ainda, mas então não tem mais relação e está tudo bem, né? É isso que a gente conversou antes, não é porque a gente não tem ereção que tu não pode manter o prazer do casal vai depender de cada casal. Exato. Ocorre de várias formas. Então o casal pode estar super bem, né? E não ter relação, né? Não se resume a isso. E agora você falava em vida sexual ativa. Interfere também? O homem que tem uma vida sexual ativa ou não, que não tem, tem mais dificuldade? Sim. O nosso pênis funciona, o mecanismo dele. A gente tem o homem tem ereção noturna, que a gente diz. A gente não sabe exatamente ainda por que isso acontece, mas uma das teorias é que ele precisa encher de sangue, esvaziar constantemente para tentar evitar isso de atrofiar, né? A gente percebe isso porque quem não tem, não relação frequente, né? Porque mantendo a relação, claro que tu vai estar com oxigênio, sangue passando sempre dentro do pênis. Não mantendo a relação, isso vai acontecer também por causa das ereções em outros momentos. Então, quem não tem relação sexual vai ter mais disfunção erétil. Isso não. Mas o que a gente vê? Em pacientes, por exemplo, que têm câncer de próstata e ficam com disfunção erétil, não conseguem ter ereção. Ali onde enche de sangue, a gente chama de corpo cavernoso dentro do pênis, ali começa a atrofiar. Então, é tipo essa ereção ao longo do dia, todo dia que a gente tem, toda noite, serve como uma fisioterapia pro pênis para estar sempre pronto para quando precisar encher de sangue, assim, né? Então, em pacientes assim, a gente vê que tem uma atrofia, ele é mais dificultoso depois de voltar. Mas, bom, doutor, tem N, né, fatores que nós poderíamos falar aqui, mas como já falamos, são situações bem pessoais às vezes, e eu penso que a recomendação é sempre essa, né, um papo legal aí com alguém que você confia, um profissional que a pessoa confia também, né, deixar alguns preconceitos de lado. Eu sei que é difícil, é complicado, para a mulher também existem situações, né, muito, que a intimidade nos traz muita insegurança, né, a nossa sexualidade também está ligado muito a isso, então que tenhamos aí cada vez mais informação, essa liberdade de poder falar sobre isso também, sem amarras, né, e que possamos ajudar as pessoas dessa forma também, para que ninguém se sinta mal e continue se sentindo mal sem procurar ajuda, né? Porque talvez isso possa até estar ocorrendo com muitas pessoas. Exato, o principal é a informação, como tu disse, né? E fazer um diagnóstico certinho. Acho que outra coisa, aproveitando, já que a gente está conversando, é que a gente falou bastante de medicamentos, falou bastante de tratamento psicológico, só que o nosso tratamento não para por aí, né? A gente tem outras formas de tratamento para isso, porque realmente tem causa psicológica, tem causa que a gente inicia com tratamento de medicamentos, só que esse é só o primeiro degrau que a gente diz para tratamento. Bom para o pessoal saber que às vezes usei remédio, não funcionou, estou tratando, não está funcionando, então a gente tem mais alguns degraus para subir. A gente tem mais 2 tipos de tratamento para isso.
Cirúrgico, o primeiro nível, por exemplo? o último nível é o cirúrgico. A gente fala das próteses penianas. Tá Então, certo. já indo lá para cima, no último degrau, né? Tem, principalmente em pacientes pós-prostatectomia radical, pós-cirurgia para câncer, que a gente sabe que o problema não vai retornar depois de um ano de cirurgia e o paciente está insatisfeito e quer manter uma relação, uma vida ativa, né? A gente tem próteses, dois tipos de próteses. Uma mais comum que a gente usa que é a semi-rígida, que a gente chama, e uma prótese maleável também. A semi-rígida é maleável e tem uma prótese inflável, que é uma que a gente faz um bombeamento lá do pênis, então ele consegue ficar em ereção e consegue ficar sem ereção, né? E a outra fica sempre meio em ereção, assim, um pouquinho mais dificultoso, assim, mas é uma alternativa que a gente tem. Mas lá, daí, em No última final, instância. tem muita coisa que tem que alinhar com o paciente, né? Então, olha, né, por isso que a gente consulta, fala, faz todo esse diagnóstico. Ninguém vai chegar, tô com problema de ereção, vamos botar uma prótese. Não é assim que funciona, né? Sim. A gente vai subindo esses Tem degrauzinhos outras até lá. alternativas. Só para encerrarmos aqui, assim como o senhor explicou, eu acho muito feio chamar de o senhor porque é muito jovem. Não enfim, precisa. Assim como você explicou da próstata, talvez seria legal falar sobre a vasectomia, né? Tu Como é que comentou funciona? Isso, até que bom que tu lembrou, porque a gente comentou e não deu segmento, né? A vasectomia é um procedimento que é bem superficial. Então, tudo isso que eu falei de próstata, de nervos, né? São todos internos lá dentro da barriga. A vasectomia, a gente só é uma cirurgia, para quem não conhece, para esterilização masculina, né? Para quem não quer mais ter filho. Então, é uma cirurgia que a gente faz só cortando o cordãozinho que leva o espermatozoide do testículo para fora na hora da ejaculação. Então, fazendo só a vasectomia, a ejaculação fica normal, a quantidade fica normal, não interfere na parte da ereção, não interfere em produção de testosterona, nem na própria produção de espermatozoides. O corpo continua produzindo espermatozoide mesmo assim, só ele não vai para fora. E vai para onde? Daí o próprio corpo faz uma apoptose, que a gente chama. Ele produz, eles mesmos se morrem e se absorve. E vai dando continuidade nesse ciclo assim. Então, por exemplo, quando eventualmente se o paciente depois de ter feito a vasectomia quer fazer uma reversão de uma vasectomia, por exemplo, a gente vai ter os espermatozoides sendo produzidos. Ou eventualmente se depois ele quer por algum motivo fazer uma inseminação na esposa, né, e não consegue fazer a reversão porque passou muito tempo, também vai ter espermatozoide no testículo ainda. Tem mais algo que talvez tenha faltado aqui na nossa conversa? Eu acho que não, acho que foi uma conversa, tem bastante coisa para ser conversada. Talvez, né? Se nós tivéssemos aí a participação de algumas pessoas, mas como falamos, às vezes é muito difícil, mas fica aí, até inclusive, eu não sei se o senhor quiser, se você quiser deixar suas redes sociais, onde é que também nós podemos te encontrar, né? Que aí o pessoal que talvez agora se sinta mais à vontade para te procurar, como é que faz? Isso que eu ia falar. O principal é assim, às vezes a pessoa não quer procurar, mas pode pedir algumas dúvidas, alguma coisa assim, até no próprio Instagram, lá, às vezes eu respondo algumas dúvidas por lá. O ideal é marcar uma consulta para a gente ter toda essa conversa que a gente teve aqui. A gente conversou bastante e mesmo assim não daria talvez para a gente esclarecer tudo durante uma consulta, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais pode entrar lá no meu Instagram, @henriqueperim.turo. E lá tem todos os contatos. Eu atendo no Hospital Cristo Redentor, atendo na Clínica Integrada Francisca Fuga também. Indiferente, o local do atendimento é a mesma coisa. E eu fico à disposição, né? Eu acho que a principal, quando a gente toca nesses assuntos mais sensíveis, vamos dizer assim, o principal é levar a informação para os pacientes, não a desinformação. Eu imagino que também se desprender um pouco, né, de certas amarras que por vezes só nos prejudicam, né? Porque daí a gente fica amarrado aí em algo que talvez nunca consigamos, né? Nos desvencilhar. Sofre mais quem fica sofrendo por sempre, angústia. daqui a pouco, né? Às vezes é a angústia de conversar com alguém. Depois que a gente está conversando, você vê, putz, por que eu não vim antes aqui conversar? E pode ser tão simples, né? Exato. Às vezes a própria conversa, a gente não precisa nem ir para um especialista nisso, num psicólogo, um psicoterapeuta. Às vezes a nossa conversa ali, te explicando que tá tudo legal, olha, já ajuda 50%, 60%. Que legal. Obrigada, doutor Henrique. Já é conhecido também da audiência, né? De quem nos acompanha na frequência 107.7 FM. E agora por aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast. Lembrando que
Sempre às quartas-feiras, 10 horas da manhã, estamos aqui, um encontro marcado contigo e com assuntos que podem, inclusive, ser sugeridos por vocês que acompanham o nosso programa. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a presença.